Atenção, ouvintes! Em virtude do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, informamos que a programação normal do Jornal Cidade não será veiculada nesta data. Por isso, as emissoras de rádio de Batatais, SP e dos estados do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal terão uma grade de programação especial, com foco em música, entretenimento ou conteúdos temáticos alusivos à data. O Jornal Cidade retornará normalmente em 21 de novembro. CYH 707, 980 kHz, 50.000 watts. Rádio Nacional, Brasília, Distrito Federal, sempre um novo tempo. Reforma da Previdência não vai prejudicar ninguém. O governo restabelece o pagamento antecipado das exportações. França quer ampliar cooperação com o Brasil na área agrícola. E a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha está colhendo os frutos do trabalho realizado para a formação cidadã de adolescentes e jovens. Nos dias 29 e 30 de novembro, 12 alunos participaram da 20ª edição da Câmara Mirim, em Brasília, que é a Escola do Legislativo em nível federal. A iniciativa estimula o trabalho parlamentar e incentiva a cidadania juvenil. A 20ª edição do Câmara Mirim contou com a participação de 12 alunos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha. Os estudantes viajaram para Brasília e puderam participar ativamente de todo o processo legislativo. Os nossos alunos da Escola Legislativo, do projeto Nasce um Cidadão, alunos do 8º e 9º ano de ensino fundamental, participaram lá defendendo projetos de leis criados por adolescentes do Brasil inteiro, né? Então eles participaram com o trabalho de comissões permanentes, também puderam participar de uma sessão plenária discutindo, votando, alterando, aprovando esses projetos, conheceram a Câmara dos Deputados e, além disso, a Escola do Legislativo promoveu para eles um tour cívico pela cidade de Brasília, conhecendo o Congresso, o Panteão da Pátria, também o Palácio do Itamaraty e diversos pontos turísticos e principalmente políticos da cidade capital federal. É uma etapa do projeto Nasce um Cidadão, pois eles entraram aqui em março desse ano, foram preparados semana a semana, conhecendo a Constituição Federal, leis, deveres, direitos e, com essa preparação toda, representou o nosso município lá no Congresso Nacional. Durante os meses de participação na Escola do Legislativo, os estudantes assimilaram conhecimentos sobre a Constituição e vivenciaram experiências que transformaram até o comportamento da turma, tornando-a mais participativa e engajada. Vendo esse processo desde março, quando eles chegaram, até agora com essa participação, nós percebemos uma evolução neles. Passaram a conhecer quem são os vereadores, passaram a inteirar mais o que é política, o que está acontecendo no Brasil e também o desenvolvimento pessoal. Eles comunicam melhor, eles interagem melhor, conseguem negociar conflitos de uma forma mais ampla e também conhecendo a mais a política, a cidadania, o município de Varginha, fazendo aqui presentes todas as semanas na Câmara Municipal. Muitos ali já têm pretensões políticas, alguns já querem entrar na área do direito, alguns querem participar melhor da sociedade. Então, assim, o nosso projeto ele concluiu o seu objetivo, né, que é formar cidadãos e pessoas capazes ali de interagir bem com a sociedade. A vereadora Ana Rios, presidente da Escola do Legislativo, integrou a comitiva em Brasília e destacou o desenvolvimento dos estudantes. Ressaltou a importância de conhecerem o plenário da Câmara e participarem ativamente do projeto, que tem como base a conscientização sobre a legislação e a cidadania. O substitutivo foi aprovado em votação simbólica. Para mim tem sido uma honra. No meu primeiro mandato, já no primeiro ano, assumir a presidência da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha e poder acompanhar todos esses trabalhos, né, que é feito aí com os nossos jovens aqui de Varginha.
E foi uma experiência assim, enriquecedora e inesquecível, tanto para eles como também para mim, né? Eu aprendi muito também durante todo esse ano aí com esses jovens aí. Eu tenho uma frase que eu trago comigo, que eu falo assim, que só existe transformação de um ambiente quando há transformação de mentes, né? E o que foi feito aqui durante todo esse ano aí pela Escola do Legislativo foi isso, trazer conhecimento, mais conscientização dos direitos, dos deveres, né? Na formação cidadã e também promovendo aí a educação política através dessa educação política. Então, com isso, eles vão ser cidadãos mais conscientes e mais participativos também na sociedade. Isso é muito importante. Inclusive, a Escola do Legislativo, ela também tem outros projetos aí que atingem outros públicos, como a mulher, né, que é o Câmara Mulher, também os idosos, que é o Câmara Sênior, também com os jovens aí do ensino médio. Então, é um trabalho grandioso e de muita relevância e importância para a nossa cidade. Não podemos nos esquecer também dos universitários, que são o público que mais consome cigarros eletrônicos no Brasil. Ian, aluno do 9º ano e integrante da Escola do Legislativo, representou Varginha com o discurso da delegação na Câmara dos Deputados. Ele ressaltou a importância do projeto para seu desenvolvimento pessoal e para ampliar seu entendimento sobre cidadania e política. Os pais também têm papel fundamental na educação de seus filhos. Foi uma experiência bem legal, bem bacana de se viver, uma experiência de fato única. Foi um passeio, além de divertido, foi um passeio educativo. Conhecemos diversos pontos da capital, como o Congresso, o Panteão da Pátria. Passamos em frente ao Palácio do Planalto, ao STF. Conhecemos também diversos deputados federais. Tivemos o privilégio de participar de uma reunião de comissões na Câmara dos Deputados, uma sessão plenária na Câmara dos Deputados. Foi uma experiência muito gratificante de viver, uma experiência muito enriquecedora. E eu só tenho a agradecer à Escola do Legislativo por essa oportunidade. Hoje em dia eu tenho muito mais confiança para falar, tenho muito mais confiança para pensar e ter as minhas próprias convicções. Antes era uma coisa muito mais, não quero falar em público, não quero participar, tenho medo, e se eu errar? Hoje em dia é algo mais natural, é mais tranquilo. Então assim, se errar a gente começa de novo. Hoje eu falo com mais convicção, penso nas minhas coisas com mais convicção e tenho minhas próprias convicções e formas de pensar. Ele já tem planos para a carreira, pretende ser advogado. Acredita que tudo o que vivenciou na Escola do Legislativo contribuirá para a sua futura trajetória profissional. Hoje é uma visão completamente diferente que eu tenho da Câmara. Antes era uma visão de, nossa, um espaço de poder, é um espaço pesado de estar. Hoje em dia é mais um centro de convívio. É um lugar de convívio que eu adicionei à minha rotina e é sempre muito prazeroso estar aqui. Sobre convicções para o futuro, eu acredito que a Escola Legislativa ajuda muito, principalmente para quem quer seguir o rumo do direito, que é o meu caso. A gente aprende muito sobre as leis, sobre a Constituição. Então, assim, hoje em dia é um espaço de convívio que eu creio que vai me ajudar muito na minha vida acadêmica no futuro. A viagem encerrou as atividades do projeto Nasce um Cidadão, formação que ensina sobre política e cidadania. A delegação da Escola do Legislativo de Varginha foi acompanhada pela vereadora Ana Rios e o técnico Robson Almeida. Além do Congresso Nacional, os alunos visitaram os locais como Itamaraty e o Panteão da Pátria. E nós seguimos com o noticiário do esporte amador no fim de semana em Varginha. Neste domingo, 6 jogos em 3 estádios agitaram o Campeonato Municipal de Futebol entre Bairros, o Bairrão 2024. Confira os resultados e a análise da rodada com o comentarista Hernani Vitor. Olha, graças a Deus, a gente está com a expectativa lá no alto da competição e isso vem se confirmando. Os jogos bastante acirrados, primeira fase, a segunda agora, primeira rodada e a segunda rodada agora da primeira fase da competição, né, com jogos aí de alto nível. E a gente fica na expectativa agora para a terceira rodada da primeira fase, continuar no ritmo aí da pegada, da entrega dos jogadores aí, para que quem vá prestigiar consiga aí ver um bom espetáculo. Você falou sobre esse primeiro desempenho. Como que foram as equipes? Os jogos foram bem acirrados, o placar grande, como que foi a situação? Teve sim algumas nuances de alguns placares, né, um pouquinho mais elástico, outros não muito, né, outros até questão do empate, igual a gente teve a rodada aqui ontem,
na Semel, onde teve o empate do Taurus com o Bairro de Fátima, e também no segundo jogo a vitória do Fúria em cima do Boa Vista por 2-1. Então as equipes estão bastante equilibradas, a entrega está sendo grande porque é um campeonato que ficou muito aguardado aí para esse ano, então a expectativa ela permanece sempre a melhor possível. Até o momento, quantas equipes se enfrentaram? Até agora a gente já teve o confronto de 24 equipes, né? Foram 12 a semana passada, 12 essa semana. Aí agora tem estreia de mais 6 equipes essa semana, com 6 que já jogaram. E a semana que vem, pelo molde do campeonato, as outras 6 restantes com mais 6 que já jogaram. Então essa é a forma do campeonato, está acontecendo dessa maneira. Então a gente já tem a estreia de 24 equipes. É um campeonato que faz história tradicional na cidade. É o campeonato tradicional, né? O amadorzão, um bairrão, um veterano, uma cidade que respira futebol, né? Que ama esse esporte. Então a gente, como organizador aqui, está buscando sempre as condições aí para poder contribuir da melhor maneira possível, né? Então a gente está muito, de alguma forma, animado com os jogos que vem acontecendo. O Bairrão 2024 é uma realização da Prefeitura de Varginha através da Semel, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A agenda de jogos da próxima rodada você confere na edição do Jornal Cidade de sexta-feira. No ano passado, a Delegacia da Receita Federal em Varginha apreendeu quase 16 milhões em mercadorias diversas provenientes de contrabando. Cerca de 12 milhões foram leiloadas ou doadas, sendo revertidas em benefício da população. Esse valor de quase 16 milhões de apreensões em 2023 representa o fruto de um trabalho conjunto nosso, primeiro com a divisão de repressão da Receita Federal, que abrange todo o estado de Minas Gerais. O trabalho de inteligência que a gente reforçou, a gente investiu muito no setor de inteligência, de modo que tenham alvos mais certeiros, e também a parceria com a Polícia Rodoviária e a Polícia Militar. O principal produto nosso é o cigarro, já vem há bastante tempo, ele sendo em primeiro, continua sendo, dá mais de 9 milhões, representa quase 60% do total. E esses 9 milhões, para a população possa entender um pouco, representa 1,8 milhões de maços de cigarro. Mais de 50 toneladas de cigarro, então é um volume expressivo. O segundo produto apreendido são os celulares, porque são produtos pequenos e caros, então se torna interessante, representa 20%, mais de 3 milhões. E o terceiro colocado, são os veículos, que é importante também explicar que os veículos estão em terceiro lugar em virtude que aquela mercadoria apreendida, o veículo que está transportando a mercadoria também é apreendido. Então aquele veículo que transporta o cigarro, aquele caminhão, aquele carro que transporta o celular também é apreendido. Por isso o veículo aparece em terceiro lugar nas apreensões. Delegado, o que acontece com todo esse material que é apreendido? Tem alguma destinação? Isso. O principal destino do produto apreendido é o leilão. O destino natural é o leilão. Aquela mercadoria que pode ir para o leilão, ela vai direto para o leilão, que é uma maneira de ingressar o recurso nos cofres públicos. Quando o produto não pode ir para leilão, mas ele pode ser utilizado em algum órgão público, seja ele federal, estadual, municipal, alguma polícia, força de segurança, a gente faz a destinação. Quando aquele produto não é útil para o órgão público, mas é útil para uma entidade, igual no ano passado nós fizemos 10 eventos de destinação, Dia das Mulheres, Dia das Mães, na época do frio, tudo, a gente fez destinação para acho que mais de 50 entidades da nossa região aqui do sul de Minas. Então a gente destinou, o que foi para eles? Foi o vestuário, os tênis. O que são esses vestuários? São aqueles vestuários que precisam ser descaracterizados, que eles são falsificados, precisa retirar a marca. Então descaracterizar é retirar a marca. No que retira a marca, ele pode ser utilizado pela população carente. Aquele produto que não encaixou nem no leilão e nem na destinação, que ele seria destruído antigamente, ele é transformado em algum produto útil para a sociedade. Então temos o exemplo do próprio cigarro, que transforma em adubo orgânico. Temos o exemplo do tabaco, que é o fumo a granel, que transforma também em fumo orgânico e inseticida orgânico. Temos as bebidas e os perfumes que são transformados em álcool. Aqueles aparelhos TV Box, TV Pirata, são descaracterizados e transformados em mini computadores para serem utilizados nas escolas públicas. E temos também outros produtos também que podem ser utilizados, transformados, ser útil para a sociedade. Esse ano é um ano diferente, porque é um ano eleitoral, então pela legislação atual, nós não podemos destinar para as entidades direto para a sociedade. O ano eleitoral veda, mas a destinação para os órgãos públicos é permitido. Mas
tem uma exceção na legislação. Aqueles municípios que estão em calamidade pública, que estão em estado de emergência, esses a gente pode doar. Então, mesmo que não tenha um município na nossa jurisdição no sul de Minas, mas tem no norte de Minas, no outro estado, a gente consegue destinar essa mercadoria para esse local que está precisando durante a calamidade pública. As mercadorias que não foram leiloadas foram doadas diretamente às entidades e estas fizeram as vendas. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. Nas últimas semanas, a coloração do céu tem chamado a atenção. Mesmo sem nuvens, o que deveria ser azul parece estar acinzentado, principalmente na faixa do horizonte. Isso é um sinal de clima seco e, mais precisamente, da presença de impurezas como a fumaça e a fuligem das queimadas. Uma receita perfeita para o aumento da ocorrência de doenças respiratórias. Clima seco, variação térmica grande e muita fuligem no ar, proveniente das queimadas. São combinações que podem fazer muito mal à saúde, sobretudo causando malefícios ao nosso sistema respiratório, explica este médico pneumologista. O sistema respiratório, Euclides, ele tolera muito mal as temperaturas mais frias. Quando existe uma queda de temperatura, por exemplo, de madrugada, faz muito calor de dia, aquilo causa um aumento na produção de secreções, muita irritatividade brônquica, os brônquios eles se fecham tentando se proteger. E se você tiver um clima mais seco, o epitélio, o sistema mucociliar, que é responsável pela limpeza das vias aéreas, é como se varresse as substâncias para fora, ele fica comprometido. Então, associado às queimadas, a poeira, um cigarro, fogão a lenha, tudo isso aumenta ainda mais, potencializa ainda mais os malefícios, né, nesse período, e isso pode causar pneumonias, infelizmente, aumento das infecções, pacientes com Covid grave no hospital, né, tenho atendido, pacientes com H1N1. Aqui no Hospital Regional tem um senhor com uma pneumonia por H1N1, está entubado lá, está em tratamento. Tivemos recentemente casos, né, de pessoas famosas que também complicaram. Então, é muito importante evitar esse tipo de atitude, de queimadas, principalmente agora. E o que é importante, infelizmente, que é muito negligenciado, são as vacinas. As pessoas não se vacinam. Isso atrapalha demais. Então, a vacina contra o H1N1, contra a Covid, contra a pneumonia, existem pelo menos 2 que podem ser utilizadas. Então, tudo isso favorece muito e ajuda muito no combate, né, a essas infecções nessa época. Doutor, aqui como é uma região de agronegócio, o sítio muito em evidência, a fazenda, aquele hábito, né, de ficar ao lado ali do fogão a lenha, ele pode ser prejudicial, né? Pode. Além da fumaça, né, tem as partículas da combustão, né, da madeira, do carvão, aquilo irrita muito as vias aéreas e causa broncoespasmo, pode causar inclusive pneumonias, principalmente em pacientes mais idosos, além de favorecer a ocorrência de enfisema pulmonar, que também é uma patologia muito grave. Ar seco e baixa umidade do ar provocam o ressecamento das vias aéreas, secreção no nariz e tosse. Para enfrentar o tempo seco e a fuligem,
Dr. Fábio orienta: água em abundância e umidificar ambientes são atitudes necessárias no dia a dia em época de secura. Uma boa hidratação, alimentos com bastante líquidos. Você pode utilizar inaladores, fazer inalação com soro fisiológico, ou colocar soro no nariz mesmo. Os vaporizadores, umidificadores também ajudam muito, principalmente à noite, quando as temperaturas estão mais frias, mas é importante mantê-los limpos. Então, olhar na descrição do produto, qual é o produto adequado para fazer a higienização, para que não ocorra crescimento de mofo e de bactérias, que pode agravar o quadro. Então, os umidificadores, eu acredito que as plantas também, a planta, pela transpiração dela, ela umidifica o ar. A questão de toalhas, de molhadas, pode ajudar pouco, elas têm que evaporar, às vezes é difícil isso acontecer no inverno, né? Temperaturas mais baixas, a mesma coisa o balde com água, as pessoas acham que isso pode melhorar, mas talvez não seja tão eficiente. E procurar a atividade física, evitar momentos mais quentes, mas uma caminhada de manhã, deixar a casa bem arejada, ventilada, entrar o sol, né, para matar os ácaros. Não utilizar fogão a lenha, isso é cultural aqui no sul de Minas, mas evitar esse tipo de uso. E procurar, quem puder passar uma temporada na praia, a umidade do ar é muito boa, também ajuda bastante, Euclides. E ao menor sinal, procurar o médico especialista, não ficar acreditando em receitas da internet. Isso, procurar o que é cientificamente comprovado. Principalmente pacientes mais idosos, que têm comorbidades, quando começam a ter febre, uma tosse mais importante, é bom procurar o seu médico de confiança para se fazer os diagnósticos, para evitar complicações. Infelizmente, não há previsão de chuva para a próxima semana. Mas, de acordo com o Instituto Climatempo, isso pode ocorrer após o dia 14 de setembro. Até lá é preciso seguir as orientações que vimos na reportagem de cuidar muito bem da hidratação do corpo, da umidificação artificial dos ambientes e também da alimentação. Essas são algumas maneiras de reduzir o impacto do clima quente e seco na saúde. Há menos de 3 meses para a 6ª edição do Festival de Cinema Independente Oficine, a organização abre inscrições para a participação no evento. Além da exibição de filmes, a programação conta com diversas atrações, como as oficinas que visam ensinar a 7ª arte. Saiba como vai ser o Cinemas Oficine 2024. O Oficine abre espaço aos cineastas de diversas categorias, que vão de curtas a longa-metragens, animações e documentários. Um dos pilares do festival é a inovação, que introduziu o júri técnico diferenciado, composto pelos próprios diretores participantes. Estamos chegando na 6ª edição do Oficine, que alegria, né, gente? O Oficine se transformou no maior festival de cinema independente do país. Não tem outro festival com tanta premiação igual a gente distribui. São mais de 100 prêmios distribuídos. A gente tem o cadastro no IMDb, que é uma potência para todos os festivais. Então, o artista que ganha no nosso festival, ele pode se cadastrar no IMDb, que abre porta para você fazer filme internacional. Então, é um currículo maravilhoso. E o Oficine está vindo com tudo, né? A gente vai ter sessão de curtas, médias, longas, docs, animação e os filmes mineiros, que a gente sempre dá uma potencializada, uma abertura de espaço para os cineastas mineiros. E a inscrição para essa edição? Está aberta, vocês correm. Por quê? Tem uma peculiaridade do Oficine, né? É um festival em que os próprios realizadores votam nos filmes. Então, é aquele festival que você vai para o festival e recebe a nota. E sabe quem votou em você, sabe a nota que está recebendo, né? Porque a gente fica muito triste. Às vezes a gente participa de vários festivais e aí a curadoria é feita por uma galera bacana, mas você não fica vendo o resultado de quem votou. Às vezes é o amigo do organizador que
ganhou, às vezes tem pessoas que adoram, eu já vi muitos festivais de falar assim, o curador adora cinema. No nosso não é a que adora o cinema, é a gente que está fazendo o cinema acontecer, e não só o cinema nacional, também como o cinema internacional. Então você tem que correr, se inscrever pela plataforma Film Freeway, é gratuita a inscrição, e corre lá porque já está lotado. E o prazo final? 14 de setembro. Talvez a gente dê mais uma estendidinha para os atrasadinhos até dia 20, mas não podemos passar isso porque as pessoas selecionadas vão receber uma ficha, né, com 10 filmes de cada sessão para poder votar, para assistir e poder votar. E aí sim nós vamos revelar isso na última semana de novembro. A 6ª edição do Oficine promete experiência cinematográfica e cultural diferenciada. Está programado para ser realizado em Varginha e Eloy Mendes, entre os dias 24 de novembro e 7 de dezembro de 2024. As inscrições gratuitas já estão abertas. O Oficine virou essa potência imensa, né, justamente por causa desse intercâmbio cultural. A gente tem oficinas de cinema. Esse ano temos a peculiaridade, a gente vai trazer o Marcos Abranches de São Paulo para cá. O Marcos Abranches é um bailarino PCD mais famoso do mundo e ele vem para cá para dar para abrir a Mostra Acessa e dar uma oficina de corpo. Ele é maravilhoso. Então, a gente tem oficinas, vamos ter 5 módulos de oficinas diferentes. A gente vai trabalhar tanto aqui em Varginha como Eloy Mendes. Então, vão ser o expoente. E desse intercâmbio cultural, tanto de cineastas de fora, quanto dos mineiros, quanto dos sul-mineiros aqui, a gente faz novos trabalhos, a gente vai conviver. São 7 dias de mostra. Então, assim, é muito filme, é muitas sessões de cinema e não só de cinema, porque, como sempre, a gente faz um festival multicultural, então vai ter o Festival de Cenas Curtas acontecendo junto, vai ter música, vai ter teatro e vai ter essa exploração culinária, né, e gastronômica que a gente tem em Minas Gerais super boa e que nós vamos juntar no Oficine também. As inscrições foram abertas no dia 7 de agosto e podem ser feitas até o dia 14 de setembro pelo site que aparece na tela da sua TV. Lembrando mais uma vez, o 6º Oficine será realizado de 24 de novembro a 7 de dezembro em Varginha e Eloy Mendes. Há menos de 2 semanas para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, o cartório de Varginha dá continuidade aos preparativos finais para o dia da votação. Uma das ações mais importantes é o teste das urnas eletrônicas que serão usadas para o registro dos votos. Tudo precisa estar pronto com muita antecedência para garantir segurança e tranquilidade aos servidores e voluntários que trabalham nas eleições. As urnas já estão em Varginha. Todas passam por revisão e inserção de dados para as eleições municipais 2024. As urnas chegaram, nós fizemos o aceite dessas urnas, né, verificamos, fizemos os testes para ver se elas estão funcionando. E agora, a partir de domingo, né, nós começamos já a gerar as mídias e já dar carga oficial nessas urnas. Ou seja, a gente já vai começar a partir de domingo preparar essas urnas com os dados oficiais de candidatos, de eleitores, para que essas urnas, no dia da eleição, ela possa estar na sessão eleitoral para o eleitor, né, votar. O voto é obrigatório, sendo facultativo em casos específicos previstos na legislação, como explica o chefe do cartório de Varginha. Caso esteja longe do seu cartório eleitoral, você pode justificar através do e-título. O voto ele é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Né? Abaixo dessa idade ele é facultativo e acima dos 70 é facultativo. Agora, tem muitos jovens que tirou o título ainda com 15 anos, né? Porque pode tirar o título com 15 anos, mas ele só vai votar se ele tiver 16 anos até a data da eleição. Então, mesmo que a pessoa tenha o título de eleitor, mas se ela não tiver ainda 16 anos na data da eleição, ela não consegue votar, né? Porque isso é constitucional. Quanto à justificativa, no dia da votação, a pessoa pode procurar qualquer sessão eleitoral, ela vai ter lá o formulário que ela pode preencher. Agora, a gente recomenda que a pessoa baixe o e-título, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral que ela consegue baixar em qualquer loja, né, de venda de aplicativos. E ele baixando esse e-título, no dia da votação, se ela estiver fora do seu município,
através do georreferenciamento do próprio aplicativo, ele consegue detectar que a pessoa está fora do município e ali ela justifica pelo celular, não precisa de comparecer em sessão eleitoral nenhuma. O aplicativo, o e-título, ele vale como documento de identidade caso a pessoa já possua biometria. Então, no dia de votar, por exemplo, se ela já tiver a sua foto no aplicativo, ela pode levar só o celular, com o aplicativo e título, e ela consegue votar. Se não tiver feita a biometria ainda, ela consegue baixar do mesmo jeito, mas fica valendo como se fosse aquela via impressa do título de eleitor, que ela tem que levar a via impressa, ela leva o aplicativo, mas aí tem que levar um documento de identidade com foto também para poder votar. Irregularidades de campanha podem ser denunciadas através do aplicativo Pardal. O chefe do cartório destaca também que boca de urna é crime. Propaganda que estiver irregular pode ser denunciada através de um aplicativo chamado Pardal, também da Justiça Eleitoral. Ela entrando no site do TRE, ela consegue ver como que funciona esse aplicativo. Baixando esse aplicativo, a pessoa faz a denúncia por lá, tem que colocar a comprovação e isso vai chegar para a gente nos nossos sistemas aqui e a gente vai fazer a apuração. E no dia da votação, gente, é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Inclusive, mesmo na internet, os impulsionamentos estão liberados até o dia 4 de outubro. Passou dessa data, não pode mais impulsionar. Então, assim, tem algumas regras que é bom que o candidato ele fique atento, porque multa quanto à propaganda irregular pode ser bem caro, vai de 3 até 30 mil reais. O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro, o segundo turno no dia 26 de outubro, mas apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde houver a necessidade de uma segunda votação. O Jornal Cidade fica por aqui. Em breve a TV Princesa estará de volta à TV aberta com um novo canal digital. A Voz do Brasil, produção Rádio Bravo. Para você, uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite. ZYH 707, 980 kHz, 50.000 watts. Rádio Nacional, Brasília, Distrito Federal, sempre um novo tempo.